É sempre bom estarmos juntos. Pastor Marcos Neves, que está aí presente. Amanhã às 16 horas estaremos lá na reunião de empreendedores. É isso mesmo, para quem não sabe, amanhã às 16 horas eu estou realizando uma reunião com todos os empreendedores, né, que a gente tem na nossa igreja, obviamente aberto para aqueles que queiram participar, quando na ocasião eu estarei, de fato, apresentando uma visão para o ano 2021, com ênfase no empreendedorismo. Nós acreditamos que em 2021 nosso lema será sempre esse: empreender para expandir. E eu quero mostrar esses princípios bíblicos, eu quero mostrar para você, dentro da concepção divina, né, o que é empreender e como nós podemos cooperar com o desenvolvimento da humanidade através do nosso empreendedorismo pessoal, né? Para você ser um empreendedor, não necessariamente você precisa ter um negócio ou uma empresa, não. As pessoas podem empreender na sua própria vida, empreender na família, empreender na escola, empreender na igreja, empreender no ministério e também nos negócios, na vida, enfim, né? Então, será um tempo precioso e poderoso para inspirar o coração de vocês para um ano de 2021 extraordinário, com base no empreendedorismo. Deixa eu te dizer, nós estamos caminhando na contramão do que o mundo diz, e é exatamente isso. Eu não me conformo com o mundo, né? O apóstolo Paulo diz que se eu quiser realmente desfrutar, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu tenho que andar na contramão daquilo que o mundo diz. O mundo está dizendo que em 2021 nós vamos ter uma ressaca financeira, uma ressaca da pandemia e de tudo que aconteceu em 2020. Eu digo o contrário. 2021 é o ano de grandes oportunidades e a gente tem que ficar atento a empreender no momento certo, fazer a coisa certa para obter resultados realmente significativos e expandir cada vez mais o reino de Deus. É isso que eu quero apresentar para você amanhã às 16 horas na nossa igreja. Nós já temos aí aproximadamente 400 a 450 pessoas confirmadas na nossa reunião amanhã à tarde. Eu acredito que nós devemos chegar aí próximo às 500 pessoas. Se der mais, vai me surpreender muitíssimo, né? Mas o importante é estarmos lá. E nós estaremos lá e juntos eu vou apresentar para vocês essa visão, né, para o ano de 2021. Empreender para expandir. Nós vamos ver, né, nas páginas das Escrituras como Deus utilizou do empreendedorismo desde a criação do mundo até em Cristo Jesus e como nós podemos aplicar esses princípios todos os dias na nossa vida para que a gente faça com que o reino de Deus alcance lugares ainda mais distantes. Vai ser algo realmente extraordinário. Se eu fosse você, se está em BH, eu não perderia de maneira alguma, porque vai ser um tempo poderoso e precioso. Gente, vamos começar o nosso conteúdo exclusivo de hoje? Olha, nós estamos mergulhados no estudo sistematizado do livro de Provérbios. E hoje, no capítulo 20, nós vamos abordar os versículos de 6 a 10. E é um tema bem interessante. Versículos de 6 a 10 diz assim, versículo 6. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? O justo anda na sua integridade, e felizes são os filhos que vêm depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com seus olhos dissipa todo o mal. Quem pode dizer, purifiquei meu coração, limpo estou do meu pecado? E 10, 2 pesos e 2 medidas, uns e outras são abomináveis aos olhos do Senhor. Então veja, o tema hoje é lealdade ou deslealdade. E eu começava essa live dizendo exatamente isso. Lealdade ou deslealdade. Quem de fato conhece o coração do homem, né? Você já foi vítima da deslealdade de alguém? Você se considera uma pessoa realmente leal? Eu quero dar alguns parâmetros, né? Primeiro eu quero ver as tuas respostas, depois eu quero dar alguns parâmetros para ver se realmente se encaixa com essa verdade e você possa fazer uma autoanálise, uma autocrítica. Eu não estou aqui para apontar o dedo para você, não. Ao contrário, eu estou aqui te dando ferramentas, instruções, te dando parâmetros bíblicos para que você possa fazer uma autorreflexão, uma autoanálise, um autojuízo de valor para ver se você realmente está andando em conformidade com aquilo que a palavra de Deus nos apresenta, né? Como padrão de comportamento humano. Aí eu pergunto, você de fato se considera alguém leal? Você já foi vítima de alguma deslealdade? Certamente a maioria das respostas
A maioria deve vir, sim, eu sou alguém leal, mas eu já fui vítima de deslealdade. Eu tenho certeza que a maioria das respostas serão essas. Mas, certamente, se alguém já foi vítima de deslealdade, foi da deslealdade de outro alguém. Então, se esse outro alguém estiver participando da minha live ou de outra live, se respondesse diferente disso, certamente só está olhando um lado da história, né? Então, a gente faz uma análise com base na nossa perspectiva de visão. A gente faz uma análise com ótica, ou com base na nossa ótica, né? No nosso posicionamento. Olhando pela nossa perspectiva, a gente sempre vai se considerar leal e vai considerar que alguém foi desleal para conosco, né? E a gente precisa muitas vezes colocar os óculos do irmão, colocar os óculos do outro, para que a gente possa realmente fazer um juízo de valor equilibrado, né? E ser sensato em nossas respostas. Então, manda aí para mim, você se considera uma pessoa leal? Você já foi vítima de alguma deslealdade? Me conta isso, enquanto nós vamos realmente aqui abrindo um pouco mais esse assunto que é tão sensível, vamos colocar dessa maneira. Fala aí pra mim, eu quero ouvir a tua opinião agora. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo já conectado comigo? Fala aí comigo. Bom dia, Rui Davi. Bom dia, o Anderson Alves, direto de Salvador. Bom dia, meu amigo. Amanhã estaremos juntos. Eu estava aqui agora mesmo falando sobre a nossa reunião de empreendedorismo, para você ver a tamanha importância e relevância e das pessoas que sabem valorizar realmente conteúdo relevante. Esses nossos amigos que saíram de Salvador e Recife estarão conosco para participar, vieram exclusivamente para participar da nossa reunião de empreendedorismo amanhã à tarde. Eles estão saindo, se deslocaram de Salvador, fizeram investimentos, passagens aéreas, hotel, e permanecerão comigo aí até na segunda-feira, com o único intuito de estar conosco e participar dessa reunião, e vai ser maravilhoso. Então, se fosse você, estou em Belo Horizonte, eu não perderia de jeito nenhum. Gisele Braga disse: eu me acho uma pessoa leal. Quem aí já foi vítima de deslealdade? Quem pode me falar sobre isso um pouco? Vamos lá. Afinal de contas, quem conhece o coração do homem? Só Deus, não é mesmo? Por mais que uma pessoa, eu sempre falo algo interessante, uma pessoa é leal até que ela cometa um ato de deslealdade. Qualquer um de nós pode ser considerado leal ou pode ser considerado desleal. Porque tudo que, esse conceito pode mudar com um único ato, uma única decisão, uma única palavra que pode sair da nossa boca, um vacilo ou coisa desse tipo, pode mudar completamente a concepção de quem está fora em relação à nossa personalidade, nosso caráter, em respeito à lealdade, deslealdade. Veja, alguém que passou 10, 15, 20 anos trabalhando com outra pessoa e nunca foi desleal, de repente por uma, sei lá, um infortúnio, uma fraqueza, uma indecisão, sei lá o que, cometeu um ato de delito e manchou a sua reputação, manchou o seu caráter e se torna, a partir daquele momento, consideravelmente alguém desleal. Mas veja que isso nem sempre é uma verdade absoluta. Como nós podemos, então, desenvolver relações de confiança? Como é que você pode me responder essa, né? Eu quero ouvir sugestões de vocês. Bom, como é que a gente pode, então, já que a gente não conhece o coração do outro, já que só Deus conhece o coração do homem, como é que a gente pode desenvolver relação de confiança? Eu queria ouvir de você conselho da sua parte. Pastor, para que haja uma relação de confiança é necessário isso. O que você diria para mim e para todo mundo que está nos assistindo agora sobre isso? Qual seria a sua dica, o seu conselho para desenvolver uma boa relação, uma relação confiável, uma relação de confiança? Me conta aí, eu quero ouvir a tua opinião agora. Fala para mim aí, por favor. Pararararará. Nós não conhecemos o coração do outro e não controlamos o que as pessoas sentem e pensam. É verdade. A Alessandra Viana diz que uma forma de você desenvolver uma boa relação é verificar o caráter da pessoa. Sim. Ale, me ajuda um pouquinho mais. Como é que eu posso verificar o caráter de alguém? Por favor. Convivência e intimidade, disse a Ju, do cantinho da Ju, lá de Juiz de Fora. Ju, me ajuda em algo, né? Convivência e intimidade. Mas para que você haja
em convivência e intimidade, você não vai se entregar, vai numa primeira relação. Você precisa de tempo, né? Bom, quem pode me falar mais? Olhando o passado dela, disse a Alessandra Viana. Sim, é uma boa opção mesmo. O que mais? A pergunta é, como podemos desenvolver relações de confiança, uma vez que nós não conhecemos o coração alheio, né? Ninguém conhece o coração do outro. Quem pode me falar mais sobre isso? Vocês estão hoje bem devagar aí para participar e interagir comigo. E também o povo está com preguiça hoje. Eu acho que já não quiseram levantar. Hoje é sábado, o povo está dormindo. Nós normalmente chegamos a 100, 110 pessoas. Tem 45 hoje aí. Mas está tudo bem. O importante é que você está aqui, eu estou aqui. E nós juntos vamos inspirar um ao outro nessa manhã gloriosa. Falando sobre esse tema tão poderoso que vai realmente nos livrar de muitos males. Quem pode me falar aí, gente? Bom, já que você não vai falar, eu vou falar, né? Na sua caminhada, disse Eliane, grande abraço. Observando as atitudes, disse Fernandinha Sena Rocha, André Paixão, tá aí. Quem mais? Carol Borges, diz aí, Carol, pra mim. Bom, eu sempre digo o seguinte, para que haja uma relação de confiança, o primeiro ingrediente que precisa ter é transparência. Para se criar uma relação de confiança, o primeiro ingrediente chama-se transparência. Se não houver transparência, jamais haverá confiança. Tem que ter transparência. Olha, você começa a se relacionar com alguém, aí daí a 2 dias você descobre algo que essa pessoa não falou e poderia ter falado no primeiro encontro, no primeiro dia, da primeira vez. É claro que existem situações e situações. Você conhece uma pessoa, começa a conversar e você não sabe tudo daquela pessoa no primeiro dia, mas tem coisas que a pessoa poderia ter falado no primeiro dia e não falou. E aí, de repente, no andar, 2, 3 dias depois, e esses dias podem ser semanas, meses ou anos, você, de repente, descobre algo e diz, cara, como é que você não me disse isso? Aí ali já abalou a confiança. Por quê? Porque percebe-se que não se tem transparência. A transparência é o completo combustível da confiança. Se você não é transparente, você jamais terá confiança. Por que nós confiamos tanto na palavra de Deus? Por que nós confiamos tanto na Bíblia? Porque a Bíblia não esconde absolutamente nada. A Bíblia não fez questão de esconder o erro dos homens tidos como homens segundo o coração de Deus, por exemplo. A Bíblia deixa claro e mostra os erros e acertos. Existe uma transparência real, né? É interessante porque as pessoas que querem descredibilizar a Bíblia dizem, mas a Bíblia se contradiz. Não se contradiz em nada, absolutamente, né? A Bíblia ela é uma verdade absoluta ao ponto de manifestar até os detalhes que parecem os erros mais absurdos. E são muitas vezes para que nós aprendamos até mesmo com eles, né? Com a incapacidade humana, com a imperfeição daqueles que um dia foram inspirados por Deus para escrever as próprias escrituras sagradas. Não obstante que a Bíblia não foi escrita por Deus, ela foi inspirada por Deus através de homens que imperfeitamente as escreveram. Então veja, Deus é perfeito, a mensagem é perfeita, mas os homens imperfeitos. Deus inspirou, ou a inspiração é perfeita, mas os homens imperfeitos. Então, isso tudo mostra transparência e para isso gerar em nós confiança. Então, o que gera confiança nas relações é a transparência. Quanto mais transparente, mais confiança nós teremos. Eu acho engraçado, por exemplo, né? Tem empresários, e aí eu quero falar agora para os empreendedores, para os empresários, que pensam assim, meu funcionário nunca pode saber quanto eu ganho de fato, quanto a minha empresa fatura, por exemplo, só um exemplo, né? Meu funcionário, meu colaborador não pode saber quanto a minha empresa fatura. Veja que interessante, ele dizia ele não pode, mas quem é que vende afinal de contas? Quem vende? É o patrão ou é o funcionário? Não, é o funcionário. Como é que você acha que ele não sabe quanto você fatura? Então você normalmente vai e esconde os livros. Esconde as contas da empresa, né? Não quero mostrar, porque ele não pode saber que eu estou faturando tanto. Deixa eu te dizer uma coisa. Eles sabem e normalmente eles fazem cálculo para mais. Se você esconde e não mostra transparência, você está dando oportunidade muitas vezes para pessoas
acharem oportunidade para te lesar e te passar a perna, porque não sabem da tua realidade. Acha que de fato você está sendo desonesto para com eles. Então, o melhor é você ser transparente. Transparente. Ó, o Anderson disse assim: a transparência é algo que deve ser cultivada em todas as relações, pois demonstra a clareza dos pensamentos e oportunidade que a outra parte ter em para que a outra parte tenha uma compreensão melhor. É exatamente isso. Então veja, quando você é empresário e você mostra os livros da empresa, o caixa, resultados, você não vai mostrar apenas faturamento, você vai mostrar despesas, você vai mostrar investimentos, você vai mostrar muitas coisas e você vai deixar claro muitas vezes que na maioria das vezes, os colaboradores de uma empresa bem-sucedida são também pessoas bem-sucedidas. Então isso fica muito óbvio e muito claro. Se você esconde, você deixa de mostrar, você afeta a relação. Por exemplo, dentro de um casamento, né? Os homens dizem: eu não posso dizer para minha esposa quanto é que eu ganho. Veja que coisa insensata e absurda. Eu não posso mostrar para minha esposa quanto é que eu ganho por mês. Primeiro, quando você casou, você deixou de ser dois para ser um. Então, mesmo que você trabalhe numa empresa, em um negócio, seja onde for, e ganhe muito bem e sua esposa permaneça em casa, os dois estão trabalhando em prol do mesmo resultado. Porque se você tivesse que ficar em casa para cuidar dos interesses pessoais da família e das crianças, você não teria a oportunidade de ir lá fora ganhar o que você ganha. Então, para que você vá lá fora, sua esposa fica. Bom, enfim, esse resultado é dos dois. Então precisa ser dividido isso de forma graciosa, né? E os dois precisam ter consciência da realidade que existe. Mulheres que normalmente não sabem quanto os maridos ganham acabam gastando mais do que o que deviam. Por quê? Porque elas não têm consciência exata daquilo que, de fato, eles possuem. Mas quando há uma relação aberta em relação a isso, fica muito mais fácil, porque existe lealdade dentro dessa relação. Existe confiança dentro dessa relação. Então as confianças são desenvolvidas com transparência. Se não tem transparência, jamais terá confiança. Sabe? A gente precisa ser claro. As pessoas às vezes me dizem: pastor Marcelo é doido. Ele sobe lá no púlpito e ele diz quanto é o salário dele. Eu digo: meu irmão, não tenho nada para esconder. O que eu recebo e acabou. E é completamente compatível com a realidade que o Senhor me permitiu desenvolver. Qual é a dificuldade? Se eu faço cena para não falar quanto eu recebo de salário, eu estou demonstrando que eu tenho algo a esconder. E de fato eu não tenho. E eu vou te dizer, a reação das pessoas é a mais incrível possível. Eu tenho aí, assistindo a nossa live, por exemplo, um dos nossos conselheiros, né, do nosso ministério, que é uma pessoa idônea, advogado, bem-sucedido, né? E quando ele vê, ele diz: pastor, é muito pouco que o senhor ganha. Devia ganhar muito mais pelo que o senhor faz. O senhor é um grande administrador, o senhor é um grande gestor. Isso, palavras deles, dizendo: pastor, o senhor deveria ganhar muito mais. Mas, irmãos, eu não faço isso pelo dinheiro. Se o que eu ganho atende às minhas necessidades, Deus tem 1000 maneiras de me abençoar, além do meu contra-cheque. E o tem feito, graças a Deus por isso. Então, eu não tenho que esconder, né? Se eu escondo, é porque alguma coisa errada tem. Então, a gente precisa realmente trazer a transparência, né? Para que haja confiança. Sempre que houver transparência, isso vai desenvolver confiança. Quero mandar um abraço especial para Paulo Ricardo, que hoje pela manhã, cedinho, me mandou uma mensagem dizendo: pastor, passo por aqui só para desejar um dia extraordinário. E eu para você, Paulinho, um beijo no seu coração, filho querido. Para mim é uma grande honra estarmos juntos nessa manhã. Gente, dicas preciosas nós estamos trazendo nessa manhã, que pode e deve ser chegar em corações cada vez mais distantes. Então não deixe de compartilhar todo esse conteúdo, né? Eu sempre disse o seguinte: não existe um confiômetro. Não existe um aparelho para medir confiança. O que existe de fato, né, é influência, atenção, observação, controle, tudo o que vocês já falaram aqui. As pessoas dizem assim: eu preciso contratar alguém para minha empresa, mas tem que ser alguém de confiança. Peraí, como é que eu vou medir a confiança de alguém? Alguém que trabalhou 20 anos de uma empresa e nunca deu trabalho, pode ser que em 2 dias te roube. Bom, não existe um confiômetro, não existe um aparelho de confiança. O que existe é influência, o que existe de fato é atenção, o que existe de fato é, o que mais? Observação e controle, né? Nós estamos
com a irmã aí de Itabaiana, Sergipe. Alô, Itabaiana, bom dia pra você. Você sabia, Itabaiana, meu pai é de Carira, aí pertinho de vocês. Eu já passei muitas vezes por Itabaiana, quando ia de Aracaju para o Carira, lá visitar meus parentes, minha avó, meus tios que moravam por lá, e eu sempre passava por Itabaiana, me lembro. Cidade das motos, mas só presta mesmo se a moto for vermelha. Se for a verde, não presta não. A vermelha que é bom. Cidade das motos, Itabaiana, é moto e caminhão, nunca vi ter igual nesse Brasil. Itabaiana, Sergipe, um abraço para vocês, viu? Gente, então veja, não existe um confiômetro. Não existe. Eu vou contratar alguém para minha empresa, por exemplo, para o caixa da minha empresa. Eu tenho uma empresa que quer contratar alguém para o caixa, mas tem que ser alguém de confiança que é para tratar no caixa. Deixa eu dizer, ao invés de você perder tempo atrás de alguém de confiança, crie controle no seu caixa. Crie controle. Porque se você deixa o negócio sem controle, você faz com que a pessoa de confiança se torne uma pessoa a ser desconfiada. Ou passar a ser alvo da desconfiança de alguém. Você entende que talvez a gente mesmo crie situações para que as pessoas errem, né? Se você tem um caixa, crie controle. Coloque o sistema. Não é assim? Sempre que você for fazer algo, irmãos, crie situações que vise o bem-estar das pessoas, que elas estejam ali, sabe? Às vezes as pessoas se sentiam antigamente incomodadas com a câmera, por exemplo, em determinado lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você. O meu gabinete, por exemplo, o meu gabinete pastoral é um aquário. Tem um vidro de 2 metros por quase 1 metro de altura, na parede toda. Por quê? Por quê? Porque, irmãos, por mais que eu seja uma pessoa de total confiança, dentro de 4 paredes com a porta trancada, vai saber o que uma pessoa pode fazer. Então, é melhor eu botar um vidro lá, porque lá dentro todo mundo me vê, né? Então não se incomode se alguém, por exemplo, que trabalha com você, quiser colocar uma câmera. É melhor para você. Isso é controle e segurança para a sua vida, para que você não seja alvo da desconfiança de ninguém, né? Então veja, você não tem um confiômetro, você não tem como medir confiança. Você tem como exercer controle, você tem como ter influência sobre as pessoas, você tem como ter realmente atenção. Então as pessoas acabam criando situações que fazem o ladrão, né? A situação faz o ladrão. Pronto, aí é a mesma coisa. Você vai botar... Deixa eu te contar uma história aqui. Certa vez, um rapaz lá da igreja, ele trabalhava com moradores em situação de rua, pessoas em situação de rua. Ele tirou 3 moradores de rua e cuidou desses. Todos 3 eram usuários, né? Um usuário de bebida e os outros 2 usuários de crack. Um estava praticamente morrendo, a gente orou e Deus fez um milagre tremendo. Um rapaz novo, 20 e poucos anos. E foi completamente curado, restaurado, graças a Deus. Fez o rema, um ano inteiro, saiu das drogas. A gente alugou uma casa, ele foi morar lá, os 3 moravam juntos. Foi algo maravilhoso que Deus fez. Fez o segundo ano do rema, quando faltavam 4 matérias para concluir o rema. Esse rapaz que tirou-os da rua saiu do nosso ministério e foi para um outro ministério, a convite, e lá começou um trabalho dentro de uma favela. Beleza, até aí tudo bem. Só que aí ele foi lá na igreja e chamou o rapaz que era morador de rua para trabalhar com ele lá na favela. E eu falei, cara, pra que você vai levar esse rapaz que teve problema com droga para trabalhar na favela? Não, ele já tá limpo, porque ele já fez o rema, não vai voltar mais, ele tá liberto. Eu digo, rapaz... A situação faz o ladrão. Pra que você vai botar esse rapaz lá? Não, eu já confio nele. Resultado, tirou o rapaz que estava trabalhando na igreja para ir trabalhar nessa ONG com ele dentro da favela. Irmãos, não demorou 2 semanas. 2 semanas. Esse rapaz caiu de novo. Voltou para as drogas, voltou para o crack. E pior, como ele já conhecia a rotina da igreja, ele arrombou a igreja, roubou a igreja. O problema nem foi o arrombamento da igreja, é a mancha que causa dessa pessoa, porque agora ele mesmo não consegue retornar, se perdeu. Você entende? Então eu pergunto, você vai botar uma raposa para tomar conta de galinha? Não dá certo. Então a situação acaba fazendo o descontrole. Crie controle das coisas, seja sensato, né? Seja sensato, seja alguém que seja inteligente, para que você não coloque as pessoas em situações, e aí depois você vai sair acusando, dizendo que as pessoas são assim, ó, sabe, quando você foi o causador do problema. Muitas vezes você causa o problema. Você bota alguém para trabalhar com dinheiro e não tem controle, você está dando uma situação, está dando uma oportunidade da pessoa errar. Então preste atenção nisso, né? Para que você não venha a cair. Precisamos estar atentos aos sinais.
aos sinais, para que toda relação se fortaleça. Muitas vezes alguém que erra, irmão, dá sinais, muito antes, como um pedido de socorro, para que a gente, de uma vez atento, o livre dessa escravidão, né? Muitos erros cometidos não são cometidos de forma maligna, são cometidos por ignorância, por ingenuidade, né? Por fraqueza. E muitas vezes essas pessoas que nos tratam com deslealdade, você cuidou a vida inteira, depois te abandonou, você fez muito por elas, depois ela... Na maioria das vezes não é por maldade, sabe? E muitas vezes essas pessoas nos deram sinais, como pedidos de socorro, para que não cometesse tais delitos e tais atos. Então, nós não temos como controlar a vida alheia. O que nós podemos fazer é controlar a nossa vida e termos responsabilidade sobre nós e sobre aqueles que nos cercam, né? A gente se responsabilizar com a nossa vida e com aqueles que estão à nossa volta. Cuidar da vida do seu irmão. Eu me lembro, né, da frase dita por Abel, né, a Deus, quando Deus perguntou. Quer ver? Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso eu sou tutor do meu irmão? Veja, Deus pergunta: vem cá, cadê Abel, Caim? Ele já tinha matado o irmão. Ele disse: eu sei lá, eu por acaso sou tutor do meu irmão. Se você não cuida, você acaba matando. É isso que eu quero dizer, entendeu? Me vê essa frase agora. Se você não assume responsabilidade sobre a vida do seu irmão, você acaba matando ele, assim como Caim fez com Abel. Então é melhor a gente ser encontrado como responsável da vida do outro do que como assassino da vida dele, né? Por causa das nossas inconsequências. Provérbios capítulo 20, verso 6, ele diz assim: muitos se dizem amigos leais, mas quem pode encontrar alguém realmente confiável, né? Muitos se dizem amigos leais, mas quem pode de fato encontrar amigos leais? A lealdade deve ser uma busca que fazemos para dentro e não para fora. Veja, eu nunca vou saber ao certo quem é leal comigo. Eu tenho como saber se eu sou leal com ele. Então a lealdade não deve ser algo que eu busco nas pessoas, mas que eu desenvolvo em mim. Eu não tenho realmente como saber se alguém é realmente algo leal comigo, né? Eu preciso de fato cultivar a lealdade dentro do meu coração. Quando eu cultivo essa lealdade dentro do meu coração, eu olho para todo mundo e passo a enxergar todo mundo como alguém leal. Mas quando eu não cultivo a lealdade dentro de mim, eu olho para todo mundo como se fosse alguém desleal. Por quê? Porque Jesus disse que o padrão de medida que adotarem será usado para medir você também. Lá em Lucas capítulo 6, verso 38. Ou seja, você mede as pessoas de acordo com aquilo que você é. Então, se eu cultivo a lealdade dentro do meu coração, se eu cultivo essa lealdade em mim, eu vou olhar para todo mundo como alguém leal. Ponto final. Agora, se eu fico procurando lealdade nas pessoas, mas só vejo desleais, é porque no fundo eu também sou alguém desleal. Então veja, se eu não cultivo a lealdade, se eu sou alguém desleal, eu também vou ver as pessoas como pessoas desleais. Então, lealdade não é algo que se busca fora. Lealdade é algo que se cultiva dentro. Eu preciso realmente ser alguém leal. Provérbios capítulo 20, verso 7. O justo anda em integridade. Felizes os filhos que seguem os seus passos. Veja, nós falamos que lealdade é algo que se busca dentro, que se cultiva dentro de nós. Então eu cultivo a lealdade. E ele diz que o justo anda em integridade. O justo anda em integridade. A palavra integridade é ser inteiro, né? É se entregar completamente. Integridade é isso, eu me entreguei completamente. Então, nessa relação da lealdade, uma vez que eu desenvolvo lealdade, eu entrego sem reserva a minha vida às pessoas. E se elas forem desleais comigo, o problema é delas e não meu, né? Eu não quero ter um problema. Se elas tiverem, o problema é delas e não meu. Mas quando eu tenho reservas com as pessoas, eu estou deixando de ser leal. E aí já o problema é meu e não delas. Então veja, eu não posso cultivar problemas, irmãos, meus. Eu preciso eliminar, mas eu não tenho como eliminar o problema do outro. Eu já falei isso aqui, eu quero repetir. Quando você entende que o problema é seu, você tem solução. Quando o problema é do outro, não tem o que você resolver.
Então veja, o íntegro ou justo anda em integridade. E ainda vai ser uma referência para as próximas gerações. Eu preciso ser alguém inteiro. Não devemos ser parciais jamais. Eu não posso ser alguém parcial. As crises de relacionamentos iniciam-se exatamente na parcialidade. Pessoas que não são inteiras, que não se entregam completamente nas relações. Sejam elas no namoro, no noivado, no casamento, na sociedade, na empresa, na igreja. Eu estou tentando para ver se dá certo. Esse tentar já é uma perda, né? O tentar para ver se dá certo já é uma completa derrota. Para quem quer realmente ter relações fortes, fortalecidas, não pode ter reserva, tem que ter integridade, tem que ser inteiro. Eu tenho que me entregar. Enquanto você carregar um plano B debaixo do braço, o plano A não serve para nada, não há confiabilidade, não há confiança no plano A, né? Então eu vou casar, se der certo, bem. Bom, se você já casa para ver se vai dar certo, você já casa perdendo o casamento, né? O plano B precisa ser rasgado. Eu estou casando para a vida inteira, eu não tenho nenhuma chance de me separar. É assim que as coisas funcionam. Porque se você já entra com um plano B na cabeça, querido, qualquer desafio que você enfrentar, você corre para o plano B, né? Então seja inteiro. Enquanto existir um plano B, não existirá de fato confiança. Não existirá confiança. Não importa, eu me entrego por inteiro. As pessoas dizem, você é muito doido, pastor. O senhor confia demais nas relações, o senhor se entrega. Irmãos, a vida é feita de relacionamento, de relações. Sabe? Por mais diferentes que elas sejam, você precisa ser inteiro em todas as suas relações. Não dá para usar da parcialidade. Eu sou sincero, irmãos, ainda que eu esteja errado, mas eu sou sincero nas coisas que eu me comprometo, nas relações que eu desenvolvo. Eu vou me entregar completamente em todas as relações, em qualquer que seja o nível delas. É assim que nós desenvolvemos cada vez mais confiança. E aí no versículo 8 ele diz o seguinte, Provérbios 28. Quando o rei se senta para julgar, analisa todas as provas e distingue entre o bem e o mal. Então veja, a gente se entrega por inteiro e cultiva a lealdade dentro do nosso coração. São os dois princípios que nós estabelecemos aqui, com base na confiança. E se porventura, irmãos, mesmo que não tenhamos que, nós não devemos julgar ninguém. Se porventura você tiver que tomar partido, você não julga segundo o momento, você julga segundo a vida, né? Não é justo, irmãos, alguém que ficou 20 anos com você, fazendo o que é certo, você julgar por um único erro. Não é justo, não é correto, né? Seja realmente como um rei, né? Saiba distinguir entre o certo e o errado. Saiba distinguir entre o bem e o mal. E ainda que tenhamos que tomar partido, não julgue pelo momento e sim pela vida. Ouça todas as partes envolvidas no processo. E seja misericordioso. O que é ser misericordioso? É você pensar o seguinte, bom, e se fosse eu, como eu gostaria de ser tratado nessa situação? Certamente você já deve ter cometido um erro na vida. Eu já cometi erros na vida. E eu gostaria de ser tratado, eu gostaria de ser ouvido, eu gostaria de ser compreendido, eu gostaria que as pessoas analisassem o meu ponto de vista, eu gostaria que as pessoas pensassem nos motivos pelos quais me levaram a fazer o que eu fiz. Eu gostaria disso. Então, se eu gostaria, trate as pessoas da mesma forma como você gostaria de ser tratado. Isso se chama de misericórdia, né? Não lide com o problema dos outros como se você nunca tivesse tido problema. Não lide com as pessoas, com o erro dos outros, como se você nunca fosse errar na vida. Pense sempre nisso. Pense sempre nisso. O João disse aí, tenha empatia. Exatamente, tenha empatia. Sabe? Todos nós, irmãos, um dia vamos precisar de misericórdia. E é bom que tenhamos plantado essa grande dádiva. Provérbios 29 diz assim, porque afinal quem pode dizer, purifiquei o coração, estou limpo de todo pecado? Ou seja, quem jamais pode dizer que nunca errou? Sabe, diante de uma deslealdade, talvez você possa ficar cego para o seu passado e esquecer das deslealdades que você mesmo cometeu, né? É justo você ser tão duro com alguém que cometeu um erro com você, que você no passado também cometeu o mesmo erro com ele ou com outro? Pensa um pouco sobre ele, sobre isso. É justo? É correto
Você ser tão duro, tão inflexível com alguém, quando um dia você teve uma relação flexibilizada na sua vida, sabe? Isso me lembra aquela história que eu já contei aqui inúmeras vezes, está na palavra de Deus, do homem que devia ao seu Senhor um absurdo de dinheiro e foi perdoado, mas pegou alguém que lhe devia uma miséria e queria estrangular a pessoa. Veja, não usou da misericórdia, resultado, voltou para a cadeia, né? Ele diz, assim também o nosso Deus fará conosco, se nós não perdoarmos os nossos irmãos, não usarmos de misericórdia. Então pensa sempre sobre isso, né? Será que você realmente é perfeito ao ponto de sustentar a palavra do qual você nunca vai errar? Pensa um pouco sobre isso. E aí, Provérbios 20:10 diz assim: 2 pesos e 2 medidas. Toda espécie de desonestidade é detestável para o Senhor. Toda espécie de desonestidade é detestável ao Senhor. Veja, muitas vezes nós julgamos a desonestidade alheia agindo de desonestidade. Vou falar de novo. Muitas vezes nós julgamos a desonestidade alheia com base na nossa própria desonestidade. Por exemplo, vê. Um dia você foi perdoado de uma dívida. Maravilha. Passou o tempo. E agora você vai julgar alguém que está devendo. E você esquece que um dia também você foi perdoado. E aí você usa de desonestidade, porque você quer dar a essa pessoa o tratamento que você nunca recebeu. E todo tipo de desonestidade é detestável aos olhos do Senhor. Não seja uma pessoa com 2 pesos e 2 medidas, ou seja, medidas diferentes. Não use de medidas diferentes. Use das mesmas medidas. Da mesma forma como você julga, você será julgado. Da mesma forma como você vê, você será visto. Da mesma forma que você perdoar, você será perdoado. Então, não use 2 pesos, 2 medidas. A desonestidade é vista como um ato falho diante de Deus, seja ela em que aspecto for. A gente sempre pensa em desonestidade, em roubo, traição, etc. Mas comportamento também pode ser desonesto. Julgamento, juízo pode ser desonesto. E a gente precisa estar atento para a gente não estar agindo também em completa desonestidade. E aí eu digo, lealdade ou deslealdade? Como você se enquadra? Bom, eu quero que fique uma frase gravada para você. Lealdade não é algo que se busca fora. Lealdade é algo que se cultiva dentro de nós. Chegamos no final de mais uma live, de mais um estudo sistematizado do livro de Provérbios. E o nosso encontro agora é na próxima segunda-feira. Amanhã nós temos culto às 10 horas da manhã. Você é meu convidado especial. Culto presencial na nossa igreja. Ó, vai ser um sucesso. Eu estarei lá pregando a palavra de Deus. Vai ser muito bom. E às 16 horas nós temos a nossa reunião de empreendedores do reino, né? Reunião Empreendedor Real. Você pode participar comigo. Basta você ter acesso, entra lá e vai ser uma grande bênção, tá bom? E à noite, às 19 horas, nós temos culto mais uma vez, que também será uma grande bênção, tá bom? Gente, beijo no seu coração, fique na paz e até segunda-feira ou até amanhã, em nome de Jesus. Tchau, beijo, fiquem na paz.